noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Estou limpando o meu óculos aqui, lembrando que bem no comecinho da mensagem, eu comecei a viajar com o pastor Francisco. Aí chegamos na casa de uma irmã, que naqueles dias ela tinha recebido um óculos, né, do SUS, né? Aí ela estava falando para o pastor: olha, pastor, quando eu coloquei esse óculos no rosto e eu olhei para os pratos, as colheres, as minhas coisas, fiquei morrendo de vergonha. Pensava que estava tudo limpinho, mas estava tudo sujo, tudo coitado. Ela era bem velhinha naquele tempo. Deus a tenha num bom descanso. Senhor Deus, aqui estamos nós em tua casa, para junto nós adorarmos ao Senhor, rendermos ao Senhor o nosso culto, expressar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Pois o Senhor é um Deus merecedor, pois o Senhor tem sido gracioso para conosco. Não tem imputado os nossos pecados, porém tem suprido todas as nossas necessidades. Aceita, Pai, a nossa gratidão e receba o nosso culto nesta noite. Queremos, antes de irmos para o período de oração, que o Senhor venha nos preparar através da tua palavra. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Faça isso por nós. E toda a honra, toda a glória nós expressaremos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos nesta noite verificarmos a nossa fé e vermos se estamos centralizados na palavra. Eu não sei se alguém pensa sobre isto, mas nós estamos livres, né? Nós estamos livres de sermos tentados a pensar nisso. Só essa meia dúzia de pessoas, né, que está crendo nessa verdade, essa mensagem precursora da segunda vinda do Senhor, enquanto as igrejas aí estão lotadas de pessoas, será que nós não estamos um pouquinho equivocados? Se passa esse pensamento na sua mente, é o diabo explorando, né? É o diabo querendo denigrir a sua fé. Mas examine a sua fé à luz da palavra do Senhor. Se você deseja ler conosco, no livro de Atos, no capítulo 2, leremos começando com o versículo 36 e vamos ler até o verso... Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui essa escritura, eu costumo anotar. Até o verso 43. Atos, capítulo 2. Vamos reviver um pouquinho isto que nós temos crido. Todos encontraram? Verso 36 a seguir. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A geração que havia crucificado a Jesus, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Assentai-vos. Que Deus continue abençoando a todos vocês que estão presentes. Quem sabe há algum irmão nos ouvindo nesta hora, através da internet. Desejamos que Deus continue abençoando a todos com a sua palavra. Nós sabemos que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, não uma denominação com esse nome, né? Igreja cristã ou a igreja de Jesus Cristo, tem todos essas denominações. Mas a igreja do nosso Deus, ela teve o seu nascimento no dia de Pentecostes. Conforme nós acabamos de ler, naquele dia da descida do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que eles estavam reunidos, né? Todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, um vento forte, e encheu a casa, o lugar onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. Eles foram vivificados de dentro para fora, de maneira que o medo foi embora. Aquela covardia, com medo daqueles que haviam crucificado ao Senhor Jesus Cristo, aquela covardia acabou. Eles começaram a falar em outras línguas, e aquilo atraiu a atenção das pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa. E eles ouviram os discípulos falando, cada um em sua própria língua. Esses irmãos eram todos indoutos. Pedro mesmo era um vendedor de peixe na feira, ele era um pescador. Ele não sabia assinar o seu próprio nome. Quem sabe, às vezes, até voltava troco de uma maneira errada. Muito bem. Mas a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aquele povo que estava em Jerusalém, vendo aquele movimento, a Bíblia diz que uns diziam, olha, esses homens estão cheios de mosto, que quer dizer cheio de vinho, né? O que quer dizer isto, sendo essa a terceira hora do dia? O que está acontecendo? Porém, eles ouviam eles falando na língua em que eles foram criados. Olha, permita dizer, não é esse movimento pentecostal que hoje nós vemos nas igrejas, não é? Eu vim de uma boa igreja pentecostal, mas não era aquilo. Não foi aquilo que eles receberam no dia de Pentecostes. Porque eles falavam em língua inteligível. Por isso Paulo disse,
o apóstolo São Paulo, o apóstolo profeta, o homem que Deus usou para estabelecer ordem na igreja. Então ele estabeleceu ordem no culto, dizendo: quando alguém falar em línguas estranhas, fale quando muito 2 ou 3. E haja um intérprete. E se não houver um intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Porque a língua estranha interpretada é uma profecia. Então não era esse blá, blá, blá que a gente ouve, né? A gente ouvia quando eu estava lá. Um falava em línguas, e aí todos que tinham aquele dom começavam a falar em línguas estranhas, mas ninguém podia compreender nada. Então, mas não são todos galileus esses homens? Como, pois, ouvimos falar na língua em que fomos criados? Então, amados, Pedro pôs-se em pé com os 11, aí no verso 14, desse mesmo capítulo, e começou a pregar para eles, dizendo: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia, mas isso foi o que Deus prometeu através do profeta Joel, que no último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro pregou aquele sermão, e finalizando o sermão, ele diz: saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. E aquela palavra atingiu os corações das pessoas. A Bíblia diz que eles tiveram o coração compungido e perguntaram para Pedro e aos demais: que faremos, varões e irmãos? Então o apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo, respondendo, disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis, em outras palavras, também o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito a vós, quem? Os judeus. A vossos filhos, quem? Filhos dos judeus. E a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus que Ele tem chamado a nós também. Então essa promessa nos pertence. Muito bem. Então a Bíblia nos diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foi ali o nascimento da igreja. Amém. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E todos os dias Deus acrescentava à igreja aquele que haviam de se salvar. Então, amados, foi ali o nascimento da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Ela nasceu sob o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se a igreja iniciou, se o seu nascimento foi com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de onde veio esta mudança? Por que batizamos agora simplesmente nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Amados, há aqueles que dizem: ora, nós queremos saber o que o Senhor Jesus Cristo falou. Queremos ficar com a ordem do Senhor Jesus, porque Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não mandou batizar em nome de Jesus. Mas aí eu pergunto, a quem Jesus estava dando aquela ordem? Aos 11. São Mateus 28, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que os 11 estavam reunidos no mesmo lugar. E Jesus chegou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. A Bíblia diz que quando o viram, alguns creram, porém outros duvidaram. E Jesus disse: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, veja bem, no singular,
não é nos nomes, mas no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, precisamos reconhecer que quando Pedro deu aquela ordem, aquilo não foi de si próprio. Pedro estava cheio do Espírito Santo, porque Jesus havia cumprido aquilo que ele prometeu. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus falando na primeira pessoa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meu Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, no dia de Pentecostes, Jesus, que caminhava com eles, voltou agora para estar neles. Então, amados, não era Pedro, o homem Pedro, dizendo, era Deus através do apóstolo São Pedro. Então eu pergunto, se a igreja nasceu no dia de Pentecostes, sobre o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, onde houve essa mudança? Onde isso aconteceu? A história mostra que isso aconteceu lá no concílio de Nicéia, 325 anos depois da morte de Cristo. Lá eles dividiram o único e verdadeiro Deus em 3 pessoas e deram um título para cada pessoa, dizendo que era um nome. E mudaram o batismo do nome do Senhor Jesus para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E desde então, essa coisa veio rolando de lá para cá. Tal como uma bola de neve lá no pico da montanha, que lá em cima é uma bolinha bem pequena, mas à medida que ela vai rolando montanha abaixo, ela vai juntando mais neve nela. E quando chega lá embaixo, é uma coisa enorme. É o que tem acontecido. A coisa começou de mansinho lá no concílio de Nicéia. E foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo, até chegar aonde temos chegado. Mas Deus é um Deus misericordioso. Amém. Deus veio ao nosso encontro. Oh, amados, devemos ser muito agradecidos a Deus, porque não temos nenhum mérito. Então, amados, vejam bem, lá eles dividiram o único Deus em 3 pessoas e deram um título para cada pessoa, dizendo que era um nome. Chamam a primeira pessoa de Pai, a segunda pessoa de Filho e a terceira pessoa de Espírito Santo. Meu Deus, eles não estão com a Bíblia na mão? Nós lemos a Bíblia dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada do seu esposo José, ou antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo, que segundo essa doutrina é a terceira pessoa. Como pode a terceira ser o pai da segunda? Então Maria concebeu do Espírito Santo, nos diz a Bíblia, lá em São Mateus capítulo 1. Mas nós sabemos que Jesus é filho de Deus, não é isso? E Jesus não tinha 2 pais. Um que o gerou, que foi o Espírito Santo, e um outro que ele chamou de pai. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é santo e Deus é Espírito, São João 4, verso 24. Então a primeira e a terceira pessoa é o mesmo Deus, que gerou esse corpo no ventre da Virgem Maria.
e depois habitou naquele tabernáculo de carne. Porque o Senhor Jesus disse: não crê você que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras. Até então, a coisa estava um tanto embaraçada. Mas naquele dia, eu imagino, ficou bem claro. Caiu as escamas dos olhos do entendimento. Quando Jesus disse: olha, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como que nós conhecemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Opa, espera um pouco. O cego disse para a pessoa que estava lendo essa escritura: leia de novo. Não é ninguém vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela hora, Filipe, quem sabe, disse: ô irmão, por favor, me dá uma brechinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Então ele disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Mas estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras. De que maneira o Pai estava no Filho? Deus, o Espírito, habitando naquele tabernáculo de carne, assim como o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? Então eu pergunto: onde estão as três pessoas? Mentira! Enredo religioso. Amados, a Bíblia nos diz em São Lucas 24, verso 45, que os discípulos tinham o entendimento aberto. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os discípulos não estavam errados, não. E afinal de contas era Deus quem estava nele. Porém o nosso Deus, sendo um Deus infinito, Ele conhece o fim desde o princípio. Então Ele prometeu para nós que no tempo da tarde haveria luz. Aleluia! E essa luz tem brilhado. Mas eu fico assim pensando: o que vale a claridade da luz para um cego? Para ele tanto faz a luz estar brilhando como estar na escuridão, é a mesma coisa, não é isso? Cegos espiritualmente. Mas então Deus prometeu, Zacarias disse assim, que acontecerá naquele dia que não haverá espessa luz, não haverá clara luz, nem espessa escuridão. Mas acontecerá que será um dia bem conhecido do Senhor. Amém. Meu Deus. Nem noite, nem dia será, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E essa luz tem brilhado para nós, através de um profeta prometido em Malaquias 4, versos 5 e 6. Deus prometeu que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos. Isso ele fez através da mensagem de João Batista. O ministério de João Batista, ele converteu o coração dos pais aos filhos. João Batista, com sua mensagem, veio para preparar o coração daqueles pais, aqueles fariseus, para receberem o Messias. Mas ela diz também: e o coração dos filhos ao coração dos pais. É o que Deus está fazendo agora, levando a nossa fé a ser igual à fé da igreja primitiva, crendo na mesma doutrina, crendo no mesmo batismo, crendo no mesmo Senhor. Oh, amados irmãos,
Esta é a hora em que nós estamos vivendo. São Mateus, capítulo 17, versículo 11, o Senhor Jesus afirmou categoricamente, dizendo: em verdade, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. E essa restauração foi começada restaurando o batismo apostólico, que é o único batismo bíblico. Ninguém pode mostrar um batismo na Bíblia feito nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Será? Será que os apóstolos erraram ou será que o povo está errado? Aquele padre disse para o nosso profeta, para o William Branham, disse: olha, reverendo, ou a igreja sai do enredo que ela se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Deu para entender? Ele disse para o profeta: ou a igreja sairá do enredo que ela se encontra, ou nós temos que sair do enredo que se encontra a igreja. É você que tem que sair do enredo que se encontra a igreja, porque isso está revelando a sua salvação eterna. Amém? É a sua vida eterna. Então é tempo de abrirmos o olho do nosso entendimento. É tempo de voltarmos para Deus. Agora, pela mensagem se conhece o mensageiro, não é assim? Eu sempre digo, pela mensagem se conhece o mensageiro. Em São Mateus, capítulo 7, vamos ler o que Jesus falou ali. Podia ter deixado marcado, mas não pensei que ia ler essa escritura. Mas veja bem, Jesus falando, né? Em sua pregação. Vou ler aqui começando com o versículo 15. Com Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus recomendando ao povo para ter cautela, para serem prudentes. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente, isso quer dizer por dentro, interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Por isso digo, pela mensagem se conhece o mensageiro. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos virão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é incredulidade da palavra do Senhor.
Em São Mateus, capítulo 24, e o verso 24, o Senhor Jesus diz que surgiriam falsos Cristo e falsos profetas, e fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Ele falou no plural. Surgirão muitos falsos Cristo e falsos profetas. Falsos Cristo quer dizer uma falsa unção. E os falsos profetas são aqueles que estão negando as Escrituras. É um que está por fora da palavra, mas está profetizado na Bíblia e isso tem que se cumprir. Então, pelos frutos se conhece a árvore, pela mensagem se conhece o mensageiro. Batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é doutrina apostólica. É uma doutrina da Bíblia. Isso não é de William Branham. Crer que há um só Deus, isso é a verdade, porque crer mais que um Deus é paganismo. E William Branham veio ungido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito profético, e mostrou para nós o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual nós precisamos ser batizados, que é Senhor Jesus Cristo, batizados neste nome para perdão dos nossos pecados. Graças a Deus, amados, que nós estamos crendo nesta doutrina. Eu disse, você faz um exame da sua fé, para você reconhecer que você está na palavra. Amém? Não importa quantos são. O Senhor Jesus não falou de um grande rebanho, mas ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. Amém? Graças a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo São Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. Veja, Paulo dizendo isso, ainda que nós mesmos, ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. E qual foi o evangelho de Paulo? Qual foi a doutrina de Paulo que ele estabeleceu na igreja a respeito das mulheres, a respeito dos homens, a respeito da Santa Ceia e etc, etc. Qual foram os ensinamentos de Paulo? Você está crendo nisto. Você tem sido ensinado justamente como Paulo ensinou. Graças a Deus que o Espírito Santo tem aberto o nosso entendimento e nós cremos que isto é a verdade. Então vamos voltar. Aqueles que ainda não reconheceram, não aceitaram a mensagem que Deus enviou para nós no finalzinho desta última era, a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós os convidamos a voltar para a doutrina original, começando com o batismo apostólico, que é o primeiro passo da vida cristã, e aí você vai seguindo as Escrituras, como a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oh, amados, naquilo que é verdadeiro nós estamos. Então o Senhor Jesus pôde dizer, não temas, ó pequeno rebanho. E eu posso vos afirmar como ministro da palavra, não tenham temor. Se o diabo vier para inculcar na sua mente, dizendo, ora, mas vocês são apenas uma meia dúzia. Olha, o que importa? Se Deus quis revelar a sua palavra para mim, para você, para esse pouquinho, olha, é problema dele. Ele tem compadecido-se de nós. Devemos estar alegres. Então, amados, vele por essa palavra. Deixe essa palavra viver na sua vida, viver no seu coração.
Tenha essa palavra como um GPS de Deus. E você jamais sairá fora e será atingido ou atingida pelo inimigo. A menos que você deixe a palavra de lado. Mas enquanto você estiver vivendo esta palavra, enquanto você estiver escondido, entrincheirado por detrás da palavra, o diabo ficará entrincheirado do lado de fora. Ele não pode chegar aonde você está. Na mensagem, o intervalo, muitas pessoas vêm e dizem, o diabo me enganou e me fez fazer isso e fazer aquilo e aquilo outro. Aí o profeta diz, não foi o diabo. Foi você que saiu do seu lugar e foi até a fronteira. Você foi lá nos terrenos dele. Foi até a fronteira e encontrou-se com o inimigo e você regressou com o desejo do pecado. Se você não tem saído do seu lugar, o diabo jamais poderia chegar aonde você está. Porque para chegar aonde você está, ele tinha que se arrepender, ele tinha que ser batizado em nome de Jesus Cristo, ele tinha que receber o Espírito Santo como você recebeu, e isso é impossível para ele. Ele está irremediavelmente perdido. Permaneçamos na palavra. Eu sempre digo, a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas. Se acostuma com tudo. Se acostuma com tudo. E quando se acostuma, se acomoda, cruza os braços. Mas nós não vamos nos acostumar com esta grande verdade. Disto resulta a vida eterna. Então zele por sua alma. O mundo inteiro, nem a prata, nem o ouro, nem o mundo inteiro pode pagar o valor de alma. Porém, Jesus Cristo a resgatou lá na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, derramando o seu sangue. Amém? Não é a igreja que salva alguém. A igreja não salva ninguém. O que a igreja tem feito, veja o estrago que ela tem feito. Eu não sei, mas talvez eles tenham muito argumento, pode ter ensinado os irmãos dizendo, olha, o nosso Deus, ele está velhinho agora, viu? Ele está bem velhinho, ele virou um Deus manso, ele está caducando. Nós estamos vivendo numa era moderna, e esse Deus sabe que é uma era moderna, então nós temos que ser modernos também. Então aquilo que antes era pecado, no começo, não é? Há uns anos atrás, hoje não é pecado mais. Olha, não vá nessa onda. Tenha misericórdia de ti mesmo. Volte para a palavra. Examine as Escrituras. Jesus disse, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. E não queres vir a mim para ter vida? Voltem para a palavra. Saia desse engano religioso. Faça como aquele sacerdote falou para o profeta. Ou a igreja sai do enredo que ela se encontra, ou nós temos que sair do enredo que se encontra na igreja. É você quem tem que sair, a igreja jamais sairá. Nós vamos orar. Bondoso Pai, damos graças pelo Senhor ter vindo ao nosso encontro nessa última era, que é a era da igreja laodiceana, que é uma era morna, como sua palavra diz, oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa era morna, essa era do mais ou menos, o Senhor veio ao nosso encontro, Pai, trazendo para nós a revelação da sua palavra. E oramos por aqueles que estão nestas igrejas gemendo, tal como Ló, a sua alma gemia ali em Sodoma por causa do pecado, porém ele permaneceu ali, até que alguém chegou ali para pegá-lo pelas mãos e tirá-lo de lá, porque o fogo estava vindo. Oh Deus, eu peço a tua misericórdia a favor de cada um deles. Eu também estava lá,
mas o Senhor me tirou de lá. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós expressamos a Ti a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Nós vamos agora orar o Senhor um pouquinho. Deixa eu consultar aqui o meu relógio. Precisamos consertar aquele relógio ali, né? Ou então comprar outro, faz muita falta. Eu pensei que ia falar só uns 10 minutos, mas a palavra de Deus, ela é boa, ela é doce. Deixa eu ler só um pedacinho desse parágrafo, onde o profeta aconselha a igreja dizendo: então agora, queridos, vocês aqui em Sepulvort, deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Vamos tomar isso como uma advertência. Se vocês creem que eu sou servo de Deus, ouçam. A melhor coisa a fazerem ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares é permanecerem com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito, continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Amém. Permaneçam na antiquada reunião de oração e mantenham a união do Espírito e continue olhando para cima e observando a vinda do Senhor, porque Ele já está voltando. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Sejamos sinceros. Confessamos a Ele nossas falhas, nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança, tal como você fosse pedir um dinheiro emprestado para alguém, você num apuro financeiro, né? E não sabe aonde buscar esse recurso, porém você se lembra de um amigo. Aí você chega lá, não vai chegar lá ao supetão, né? Dizendo: não, rapaz, eu sei que você tem dinheiro, me arranja um tanto aí. Não. Você vai chamar ele à parte, vai dizer: irmão, eu estou passando um apuro, estou com uma dívida, eu preciso cobrir essa dívida, eu tenho dinheiro para receber, mas ainda não está no dia, não está no tempo, tem mais uns dias pela frente. Você não podia me ajudar, me arrumar esse dinheiro? É assim que aproximamos de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos fazer isso um pouquinho?